Boa noite, é muito bom estar entrando no seu lar, onde quer que você esteja, e se conectando junto a você, a sua família. E eu quero convidar você a nessa noite fazer algo especial, algo diferente, algo com intensidade, algo com amor no coração. Não sei como tem sido a sua semana, mas esse domingo é momento de celebração, é momento de alegria. E Deus, Ele enviou o seu Filho, né? Nós estamos no mês de Páscoa, estamos falando ainda sobre isso e sobre a ressurreição dEle. E é com alegria que nós vamos juntos celebrar a grandeza, o poder, o amor. Então convido você a fazer com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu amor, aí onde você está. Vamos juntos declarar que o nosso Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça entre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, maravilhosa graça, amor que nunca falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia, Ele nos faz livres.
Ele nos faz plenos, Ele nos dá vida plena, vida nova, vida abundante. E hoje nós podemos declarar que não há outro nome que pode fazer isso por nós, que não há outro Deus tão poderoso como esse. Aleluia. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está e em glória reinará. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus a esperança chega. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Na cruz vida nos deu. Igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor.
luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Eu queria dar alguns recados agora. O primeiro deles é que você não deixe de continuar edificando as pessoas. Aquilo que pode acontecer no nosso meio, com a generosidade, com as doações, é muito importante também que aconteça no meio das famílias, uma apoiando a outra. Às vezes um telefonema, uma ligação para alguém perguntando como é que vai, como é que está a saúde, o que tem sido feito na casa da pessoa. Então não deixe mesmo de se preocupar com os irmãos da igreja, em fazer até mesmo uma chamada de vídeo. Acho que isso faz toda a diferença, pode ajudar muitas pessoas. Uma outra sugestão que eu estou dando para as pessoas é que eu continuo fazendo aconselhamento. Então, se você quiser trocar uma ideia, abrir o seu coração, a gente pode reservar um horário para a gente conversar, tomar aí um café, cada um na sua casa, mas também poder ajudar você em alguma situação, seja de ansiedade, seja de alguma preocupação que você tenha. Então, não hesite em pedir ajuda, em mandar uma mensagem, em falar comigo para a gente poder ter esse tempo juntos, beleza? Outra coisa importante, a gente precisa orar uns pelos outros. Reserve um momento do seu dia para a gente estar pensando uns nos outros. A oração nesse tempo, meus irmãos, muda toda a história. Quando a gente para descansar no Senhor, orar e colocar as nossas ansiedades nele, a gente consegue superar qualquer que seja a situação. Então vamos orar, lembrar de orar por aqueles que estão doentes. Tem gente que está doente na comunidade, que está internado, gente que está em casa, em isolamento, de quarentena, porque está doente. Nós temos que orar também pelos nossos médicos, enfermeiros, os profissionais que estão aí na frente dessa batalha. Então continue, intensifique o seu interesse por essas pessoas, não só ligando para saber como é que estão, mas também orando por elas. Uma outra coisa importante é que nós temos ajudado pessoas com cestas básicas. Essa semana, por exemplo, que passou, as nossas grávidas da igreja receberam um kit baby, receberam lá um mimo da igreja. Foram 5 cestas entregues nas suas casas como um mimo, como um presentinho para que elas se sentissem amadas, cuidadas por nós. Sem falar que o projeto ABA, lá da Carolyn, lá no Morro da Liberdade, também recebeu 10 cestas básicas para ajudar as famílias carentes naquela situação. O abrigo Oásis também tem recebido doações. Se envolva nisso. Um abrigo novo que a gente está ajudando, sendo parceiro, é o abrigo Nazareno. É um abrigo que também recebe famílias de venezuelano. Então você pode se envolver em qualquer uma dessas áreas. Estamos pensando e planejando começar a fazer máscaras de proteção, e a gente vai pensar aí num tecido um pouco mais estampado, divertido, para dar um ar mais leve para a situação. Tem gente que está voltando já para os seus trabalhos, está começando a se inserir novamente no seu trabalho. Então nós queremos, como igreja, fazer algo por eles. Queremos não ficar só na passiva, ouvindo as coisas, mas também agindo de forma eficiente, tá bom? Então agora é o momento que a gente vai, como
comunidade, ofertar e fazer isso ser possível. Através das nossas ofertas, a nossa generosidade, você tem aí os dados da conta da Refúgio e você pode acionar aí, ativar o seu aplicativo e fazer essa doação com um coração alegre, não por barganha, não por culpa, mas porque você entende que os nossos recursos são do Senhor. E aquilo que a gente entrega para o Senhor, aquilo que a gente faz na obra, isso alcança pessoas, abençoa muita gente. Então não deixe de ser fiel na sua oferta, na sua contribuição. Faça isso com a disposição também de servir ao Senhor. Não somente com o seu recurso financeiro, mas também estar atento, sensível para as múltiplas maneiras que Ele tem de te usar. E quando nós cantamos essa canção, você pode abrir o seu internet bank e fazer a sua doação. Vamos fazer isso com alegria agora. Maior que o meu pecado.
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Nós estamos na Refúgio estudando uma série durante o mês de abril todinho. Nós falamos sobre a cura e é o momento que a gente está com essa ansiedade de quando é que tudo isso vai terminar, e fizemos uma comparação do ministério de Jesus, que é de cura. A palavra de Deus diz isso, que Ele levou sobre si o castigo e todas as suas pisaduras para que a gente fosse curado. A gente também falou domingo passado sobre a morte de Jesus, quanto que a morte de Jesus também nos dá uma cura. Hoje eu quero falar sobre ressurreição. E para explicar um pouquinho do cenário que a gente tem, algumas pessoas me perguntaram, esse cenário tem a ver com uma ideia, um conceito de ser um laboratório abandonado. Ele é um pouquinho escuro, um pouquinho dark, para dar a ideia de que alguém estava aqui tentando achar uma cura, mas essa cura foi achada, e então esse cenário, esse laboratório ficou obsoleto, ficou abandonado, porque a gente entendeu, a gente descobriu que a cura que todos nós precisamos não tem a ver com um remédio ou uma enzima, uma substância, uma vacina, mas a cura definitiva, a cura que tem por meio do sangue de Jesus. O sangue de Jesus é a cura que toda a raça humana precisa. Então, por isso que nós fizemos um pouco dessa ambientação. A Páscoa é o mês que a gente para refletir sobre a obra de Jesus, sobre a morte, e hoje nós vamos falar sobre ressurreição. Por que você acredita na ressurreição? Será que porque você de alguma maneira ouviu na cultura, no ambiente religioso que você cresceu, que Jesus havia ressuscitado, e isso ficou entranhado em você, e meio que sem refletir você sabe que Ele ressuscitou, como se fosse um fato que aconteceu na história, mas isso em nada te toca, te mobiliza, te afeta? Ou será que você acredita na ressurreição de Jesus por causa daquilo que é testemunho dos discípulos ou dos apóstolos, aquilo que a palavra de Deus diz? Ou será que você acredita que Jesus ressuscitou por ter experimentado essa revelação na sua própria existência? Não é uma coisa distante, não é uma coisa que você ouviu, uma informação, mas de fato isso te afetou. É sobre essa palavra, como é que a ressurreição de Jesus afeta a minha vida, afeta a sua vida, que eu quero conversar hoje. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Eu vou ler do início até o verso. Eu vou parando de verso em verso e a gente vai comentando um pouquinho. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Olha só que interessante, Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ou seja, tudo que foi dito anteriormente sobre a ressurreição de Jesus, você vai ver o próprio texto lá de Isaías capítulo 53, que diz que Ele é o servo sofredor. O próprio texto dos Salmos que falam, o Salmo 22 que a gente leu alguns domingos atrás, falando sobre a cena da crucificação. Olha
que louco, Davi escreveu um salmo falando sobre a cena da crucificação. O próprio livro de Oséias também fala, no capítulo 6, verso 1 e 2, que o seu corpo não seria afetado, não teria corrupção. Tudo que foi dito, existe muita coisa, você pode, inclusive como um bom exercício bíblico, ir atrás de tudo que é dito no Antigo Testamento. Inclusive já disse alguém que antes de Deus dizer haja luz, ele disse haja cruz. Estava no plano eterno de Deus. O Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então Paulo está dizendo aqui, tudo que vocês já ouviram, tudo que as Escrituras já disseram, tudo que foi apontado é cumprimento, é real, é verdadeiro. E tudo que nós temos hoje como revelação foi por meio dessa palavra dos discípulos. Os apóstolos, eles foram tão afetados e mobilizados pela ressurreição de Jesus, que eles passaram a vida toda, eles entregaram as suas vidas em prol dessas boas novas. Cristo ressuscitou. E quando você vai olhar para esse testemunho, ele fica um testemunho inquestionável por causa da vida deles. Jesus falou que os discípulos seriam conhecidos como discípulos de Jesus quando eles amassem, quando eles demonstrassem amor. Então, a vida, a integridade desses discípulos é o que dá peso, é o que dá credibilidade para o testemunho deles. Você sabe que tudo o que eles viveram, a entrega, a verdade, eles eram muito preciosos, eles eram muito cuidadosos com a verdade. Tudo que acontecia na igreja e que não era verdade, né? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, eles tinham um zelo muito grande para que tudo que fosse dito fosse real, não tivesse sombra de dúvida, porque o seu testemunho precisava ficar intacto. E não só a vida dele de integridade, de amor, de cuidado uns pelos outros, mas também a forma que eles morreram, a forma que esses discípulos morreram, até o último segundo, dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Alguns foram cerrados ao meio, outros foram decapitados, outros foram crucificados. Como é que alguém consegue ir até as últimas consequências, até os últimos segundos, dizendo e crendo e falando com todo o coração, com toda a razão? É verdade, nós vamos, se possível, se preciso for, nós vamos morrer por isso. Então esse testemunho é um testemunho poderoso, é um testemunho cheio de convicção. E o Paulo está dizendo isso, olha o que ele vai falar agora no verso 4. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro, e aí começa a vir um monte de evidências da ressurreição de Jesus. A primeira pessoa que tem o encontro com Jesus é Maria Madalena, lá no sepulcro. Quando eles vão depois verificar o túmulo, a Maria Madalena tinha sido já a primeira a receber a palavra dos anjos, porque você procura entre os mortos aquele que vivo está. E logo que ela vê Jesus também, pensando que ele era um jardineiro, ela adora, diz Rabone, e se queda aos pés e é tomada de uma grande adoração, de um grande sentimento de amor pelo seu Messias, pelo seu Senhor. Jesus envia ela, agora vá avisar para os discípulos. Mas o Paulo está dizendo, o Pedro foi esse cara que recebeu também a visita, a revelação de Jesus ressuscitado. Mais tarde, a continuação do texto, no verso 5, e mais tarde os 12, verso 6, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Verso 7,
Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora de tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo está dizendo que houve uma revelação em cadeia. Jesus aparece para Maria Madalena, para Pedro, para os discípulos, para os 12, para 500 pessoas, aparece para Tiago, aparece para todo mundo, inclusive para ele, alguns anos depois. Jesus já havia sido levado aos céus, assunto aos céus, mas ele continua agindo na história, se revelando, se apresentando como real, como aquele que não morreu definitivamente, mas continua agindo, ressuscitado, um Jesus que é real. E aí o Paulo continua escrevendo: pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição de mortos? Então, para você ter um pouco do pano de fundo, a cidade de Corinto era uma cidade grega. Culturalmente, tinha-se um entendimento que quem quisesse uma evolução, depois da morte, a alma seria elevada, a alma que é a grande essência do ser humano, essa sim receberia uma premiação ou alguma valorização, porque o corpo, a nossa carne, o nosso organismo, isso era desprezado, como se o corpo fosse a prisão da alma, o corpo não fosse bom. Aí vem Paulo e fala, e a história do cristianismo é exatamente essa: o corpo vai ser glorificado, o corpo vai ser exaltado, o corpo vai ser ressuscitado. Então isso era já um assunto bem difícil na igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja que não estava mais acreditando nessa história de que o nosso corpo seria ressuscitado, à semelhança do corpo de Cristo. E aí você lembra daquele texto lá de Atos 17, quando ele está falando em Atenas, e o pessoal, quando chega nessa parte da ressurreição dos mortos, eles param tudo e falam: não, Paulo, agora vamos parar por aqui e te ouvir em outro momento, porque isso é demais para nossa cabeça. Nós não conseguimos assimilar a ideia de que o nosso corpo, isso que é similar à maldade, à corrupção, aquilo que é sujo, isso pode ser usado por Deus como algo bom, algo redimido. Eu quero me livrar disso, e você vem dizer que Deus vai usar isso, que isso vai ser ainda aperfeiçoado, que eu vou morrer e eu vou continuar no corpo. Então para eles era um absurdo. E o Paulo começa a dizer aqui, no verso 12 até o 19, sobre a base. Se a gente não crer na ressurreição, tudo que a gente crê fica estranho, tudo que a gente crê fica abalado. É o que ele fala: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. Se Cristo não ressuscitou, se não existe a ressurreição de Cristo e, de tabela, a nossa própria ressurreição, então aquilo que nós esperávamos, o perdão dos nossos pecados, totalmente limpos, totalmente perdoados, isso também não aconteceu. Se Cristo não ressuscitou, então aqueles que morreram com essa convicção, com essa expectativa, também estão perdidos. Olha só, vamos continuar a leitura, verso 12: pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Mas se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade.
E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como o primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando Ele voltar. Isso é muito interessante, ele fala de primícias aqui. Se você for ver lá em Mateus 27, de 51 a 53, das primícias, são os primeiros. Tanto é que quando Jesus morre na cruz, há uma ressurreição em série. Você vê que existem efeitos no universo, o universo é afetado, existe o véu do templo que é rasgado de cima a baixo, existe escuridão. Os mortos, esses são os que a Bíblia chama de primícias, são os primeiros a experimentarem a ressurreição. Então, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, uma palavra pastoral, ensinando eles a respeito da realidade vindoura, ele está dizendo: se Cristo ressuscitou, então nós podemos ficar tranquilos que nós vamos experimentar também a realidade da ressurreição. Eu e você seremos ressuscitados. E existem outros textos que falam sobre isso. Eu queria te convidar a ler comigo. Por exemplo, Filipenses 3, 20 e 21. Olha só que passagem incrível. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha só isso. Ele tomará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Então, a evidência da ressurreição de Jesus, vista por todos esses discípulos, nos leva a um próximo passo, a uma profundidade de entendimento. Ou seja, quando eu creio que Jesus ressuscitou, eu começo a crer que Ele também, como cumprimento daquilo que Ele prometeu, vai ressuscitar também o meu corpo. Também todos que passarem pela morte vão ser ressuscitados. É isso que ele fala lá em João capítulo 11, verso 25, quando ele vai ressuscitar Lázaro. Ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Paulo está dizendo para a gente que quem crê em Cristo, quem recebe o sacrifício e a ressurreição, passa pelo mesmo caminho, vai experimentar a mesma coisa, vão ser ressuscitados. E o Paulo aqui em Filipenses diz a mesma coisa. Ele vai tornar o nosso corpo frágil, esse corpo limitado, esse corpo suscetível a um vírus, esse corpo suscetível a doenças, a bactérias, a acidente, ao homem mau, a tudo que está ao nosso derredor, aquilo que acontece também como investimento de Satanás contra a nossa própria vida. Nós que estamos vulneráveis nesse mundo, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci.
Eu ressuscitei. Da mesma forma que o meu corpo não entrou em putrefação, em corrupção, vocês também terão seus corpos restaurados, transformados. Vocês vão viver a experiência da ressurreição. Existe um outro texto que nós vamos ler agora, que é 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18. Leia comigo aí, olha só que poderoso. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor, verso 16, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor, nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Observe que isso é a base do Evangelho de Jesus. Se Cristo ressuscitou, então nós também vamos ressuscitar. Nós também vamos ter corpos glorificados. Nós também, o nosso corpo vai ser comido e vai virar pó. Essa ideia, né, que nosso corpo vai deteriorar, mas entenda que a promessa, ela é completa, mesmo que isso aconteça, independente de como você morrer, independente se você foi sepultado e milhares de anos depois acontecer a vinda de Jesus, não importa se você foi cremado, não importa se você foi sepultado, não importa se aconteceu uma explosão, todos nós teremos de uma maneira inexplicável, de maneira milagrosa, os nossos corpos restaurados. Não sei como é que isso vai acontecer, mas há uma promessa de que não importa o que aconteça com o seu corpo físico, não importa, nós seremos ressuscitados como ele foi. Então é isso que tem que guardar o teu coração. Nós seremos ressuscitados como ele foi. Essa é a promessa de Jesus, e o que me faz pensar e refletir sobre essa promessa e quanto ela é verdadeira, é que até agora, tudo que Jesus prometeu que faria, ele fez. Tudo que Jesus disse que aconteceria, aconteceu. Então, será que isso não vai acontecer? Será que isso, de alguma maneira, vai ser a única promessa que Deus deu que não vai se cumprir? A resposta é claro que não. Da mesma maneira, a nossa fé tem que ser essa, tem que ser mantida a partir disso. Da mesma maneira que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Ele também nos ressuscitará. Um outro texto poderosíssimo, e eu vou caminhando para o final. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1 a 7. Esse texto é belíssimo, poderoso. 2 Coríntios capítulo 5, de 1 a 7. Diz: sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta barraca, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, olha só isso aqui, gememos. Na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Nós gememos, nós ansiamos, todo o nosso ser, o nosso corpo anseia, deseja, arde. Existe uma angústia existencial,
porque isso é evidência de que nós desejamos algo além. Como a palavra de Deus diz, que Deus plantou dentro de nós esse desejo pela eternidade. Então, nós sabemos que isso, de alguma maneira, é real, isso a gente chama de latente, está aqui, está plantado no nosso ser, lá no nosso mais profundo, que isso vai acontecer, porque há uma ansiedade, há um gemido. O texto continua, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial, e não ficaremos despidos, enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno. De novo, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Olha que termo poderoso! Nós queremos que este corpo mortal seja engolido pela vida, pelo que de fato é vida. O texto continua: Deus nos preparou para isso, e como garantia, nos deu o seu Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos no nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Olha só que palavra de conforto, palavra de Deus dizendo: e como garantia de que eu vou fazer exatamente isso, eu dei o meu Espírito, e o meu Espírito em vocês vai frutificar. Lá Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, como evidência de que eu estou em você. Eu não estou em você como uma ideia religiosa, eu estou em você com o meu Espírito, te levando a ter as mesmas atitudes de Jesus. Ele vai produzir, meu Espírito em você vai produzir essa vida eterna, esses comportamentos de um reino que Jesus é o Senhor já vão se evidenciar agora na sua vida. Então não é quando a gente morre que a gente experimenta a eternidade já começou. Por isso que Jesus fala com Nicodemos em João capítulo 3, que nós precisamos nascer de novo. Quem nasce de novo aqui, quem experimenta essa ação sobrenatural do Espírito Santo, que é nascer de novo, receber o Espírito de Deus e começar a obedecer a Jesus, é uma experiência inexplicável, é algo que acontece não eu tentando alcançar o nirvana, eu tentando fazer boas obras ou um bom comportamento. Não, na verdade nós não somos salvos porque nós praticamos boas obras. Nós somos salvos e por isso nós praticamos as boas obras. Então isso é uma evidência de que nós temos o Espírito de Deus. Então ele está falando: vocês que receberam essa palavra de ressurreição de Jesus, vocês que creram nele, então vocês vão experimentar a vida de vocês durante essa passagem aqui na terra. Eu já li uma vez numa mesquita, no alto de uma mesquita lá em Campinas, uma frase dizendo assim: a vida é uma ponte, deveis passar por ela, mas nunca sobre ela colocar a sua casa. A vida é uma ponte, deveis passar por ela, mas nunca sobre ela construir a sua casa. Ou seja, nós sabemos que a nossa pátria, a nossa plenitude está na eternidade.
Então nós esperamos, nós ansiamos que isso tudo vai passar. O medo, as doenças, o choro, a dor, a finitude, tudo isso vai ser restaurado. Nós vamos ser engolidos pela vida. É o termo que o Paulo usa aqui. Então, meu irmão, eu queria que essa mensagem de hoje enchesse o teu coração de expectativa para aquilo que está para acontecer. Quando você entende o poder da ressurreição, não só naquilo que aconteceu com Jesus, mas que isso também vai acontecer na tua vida, tudo muda. Você não tem mais medo da morte. Você crê que você vai se reencontrar com aqueles que morreram em Cristo. Acho muito poderoso que a Bíblia diz que nós estamos em Cristo. Esse é o nosso lugar. Nós estamos nesse corpo como uma condição do Cronos, uma condição do tempo e espaço. Mas na eternidade, no plano de Deus, todos nós estamos posicionados. Depois você lê lá em Efésios capítulo 2. Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Quem crê em Cristo já passou da morte para a vida. A palavra de Deus diz isso, né? Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então você que recebe Cristo e crê no seu sacrifício, crê na sua ressurreição, você tem a garantia de que a mesma coisa acontecerá com você. Você vai ter o seu corpo ressuscitado, você vai viver para sempre, você está em Cristo e tudo que acontece aqui não te amedronta mais. É isso que o ladrão ao lado de Jesus ouve na cruz, né? Hoje mesmo você estará comigo, você estará em mim e eu em você. Haverá uma hora, haverá um dia que todos nós seremos restaurados, glorificados, transformados. Já não haverá mais choro, não haverá mais pecado. Haverá então um momento de glória, de experimentar a presença absoluta do nosso Deus em nós e nós nele. Nós o veremos como Ele é e Ele também nos olhará e a sua glória vai nos revestir, vai nos iluminar. É isso que diz lá a bênção, né? Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É isso que significa a glória de Deus tocando em mim. A glória de Deus me transformando, a glória de Deus me restaurando de todas as outras coisas. Então eu quero deixar essa palavra hoje a respeito da ressurreição de Jesus. Você que crê em Jesus vai viver a mesma experiência. Você será ressuscitado. Ele levantou, Ele deu a última palavra, Ele fez a morte se ajoelhar, Ele reescreveu a conversa. Ele disse: sou eu que faço nova todas as coisas. Eu sou a ressurreição, eu sou o fôlego de vida. Então, que você hoje se aproprie disso. Se você hoje tomar para você, se você tomar para si a experiência da ressurreição de Jesus, não só crer, mas permitir que isso salve você das ansiedades, das preocupações, do medo, você vai ser liberto de qualquer que seja o mal. Você vai estar, por exemplo, com uma situação de saúde comprometida e você ainda assim vai crer que Deus vai sustentar você, que Deus vai curar você, que a obra de Jesus na sua vida será completa. Ele vai ressuscitar o seu corpo, Ele vai transformar você, vai expandir a sua mente, vai fazer com que você tenha a mesma experiência que Jesus teve, de morrer e ressuscitar. Que Deus guarde o seu coração com essa convicção, com essa certeza de tudo
que Jesus passou, a morte e a sua ressurreição, também vai alcançar você, vai atingir você. Eu quero orar pela sua vida nesse instante. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, se apropriando dessa verdade, pedindo para que Deus faça que a ressurreição de Jesus afete profundamente a sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar pela tua palavra que nos dá paz. Seja qual for a nossa condição, seja qual for a situação dos meus irmãos e das minhas irmãs, nós cremos que a vida de Jesus nos dá vida, que a morte e a ressurreição dele apontam para uma realidade, que todos nós também seremos ressuscitados. Eu peço que o Senhor guarde o coração daqueles que estão preocupados, para aqueles que estão doentes, que o Senhor dê uma palavra de cura, que seja agora, ou seja para depois, ou seja para a eternidade, que o Senhor lembre que aquilo que o Senhor prometeu é real, e a garantia é o teu próprio Espírito dentro de nós, dizendo que assim como o Senhor ressuscitou Jesus, o Senhor também vai nos ressuscitar. Que o Senhor guarde a mente e o coração dos meus irmãos, que não haja espaço, Senhor, para a dúvida, não haja espaço para o medo, mas que todos nós sejamos tocados e afetados pelo poder da ressurreição de Jesus, crendo que de igual modo todos nós seremos ressuscitados e nos encontraremos com o Senhor nos céus por toda a eternidade. E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação e o consolo do Espírito Santo seja sobre o teu povo e todo o teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou e ele venceu para sempre, para sempre. Estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá
Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou.